Fiquei. Ó, vamos ver. Peraí, a gente vai ter que parar de falar besteira em 3 minutos. Peraí. Besteira é fogo, né? Não vai poder falar nada que... Pronto. Estamos online, chefe? Isso. Meu sócio está aqui do lado. Cadê? Olá. Ô, chefe. Para que tá mudo. Bom, gente, estamos... Tira daí que tá vazando todo o som. Tá dando retorno, Boa. Estamos online. Ah, que prazer. Isso. Fazer essa conversinha. Boa, pronto. Deu. Viva a tecnologia. Bom, gente, vamos lá. Esse é nosso primeiro encontro oficial desse projeto do Conversinhas, que a ideia é conseguir trazer dessa forma mais leve, mais descontraída, temas sérios, temas que a gente precisa debater, sempre dentro desse contexto que o Conversinhas, como empresa, como instituição, se propõe a fazer. Né? Então, daqui, da nossa parte, o Conversinhas ele é um coletivo de profissionais, de neurocientistas, de educadores, de psicólogos. E a nossa ideia, desde o início, era criar ferramentas, soluções, recursos que pudessem quebrar um pouco do automático, que pudesse trazer um pouco o diálogo, a comunicação como centro de tudo, né? E, lógico, a gente começou muito dentro da temática família, núcleo familiar, infantil, por ver muito essa necessidade de criar diálogos, né? A necessidade de criar recursos que saíssem do ambiente terapêutico em si e que a gente pudesse levar para as famílias, né? Um baralho, umas perguntas, faíscas, ideias de como criar diálogos no núcleo familiar, e a partir daí a gente foi expandindo com novas ferramentas para a terceira e quarta idade, ferramentas para profissionais em si, e formando aí esse ecossistema. Mas dentro do nosso cerne principal, ele é bem simples, é criar conversas, né? Criar diálogos, e dentro de toda essa temática chegamos no bullying, conversando juntos, que temas que a gente poderia, né, bater, falar, que seria importante para as pessoas, que seria um negócio que, ao mesmo tempo, a gente pudesse trazer com uma certa leveza e de uma forma extremamente profissional, juntando o conhecimento do Conversinhas e com o de vocês, a Luísa, que a gente já conhecia por causa de uma parceria do Conversinhas mesmo, e a Marina veio nessa surpresa muito legal, somar força aqui com a gente. Então, eu queria também que vocês falassem mais de vocês, para a gente começar essa conversação. Perfeito. Vou começar falando algo que quem é meu seguidor lá do Infância Fora da Caixa já ficou sabendo, de como eu conheci o Conversinha. Eu fui atrás porque eu fiz uma reunião de pais do meu filho, eu fui como mãe e não como pediatra, muito menos como orientadora parental, e durante a reunião, a gente falando, era uma reunião de crianças entre 2 e 3 anos, e durante a reunião, um pai chamou muita atenção dele a fala de algumas outras famílias que diziam, porque o meu filho me contou isso, porque eu queria entender melhor, porque meu filho me verbalizou tal coisa. E aí um pai, no final, disse, minha gente, eu estou muito angustiado com o que vocês estão falando, porque o meu filho não traz nada disso em casa. Como é que eu posso conversar com o meu filho? E aí a professora até puxou para um lado de, não, mas tem crianças que demoram mais para conseguir falar. Ele, não, meu filho fala. Ele não fala isso. Como é que a gente faz? E aí, dentro desse contexto, eu fui buscar se de fato existiam ferramentas, porque para a gente que trabalha com isso, parece às vezes tão óbvio, mas aí de repente não é. E aí a gente saber que existe essa conferramenta ajuda não só a gente como família, mas eu e Marina, como orientadoras parentais, ajuda a gente de fato na prática, né? Então eu queria contar que eu conheci o Conversinhas dentro desse contexto e me apresentar um pouco, né? Eu sou Luísa Menezes, sou pediatra, sou recifense, mas moro em Madrid há 8 anos. Sou mãe, sou orientadora parental e sou palestrante. E dentro desse contexto eu tenho um Instagram, que é o Infância Fora da Caixa, que eu falo em pediatria, baseada em evidência científica, e maternidade, baseada na minha vivência afetiva. Boa.
E Marina, sua vez. Cheguei depois. Conheci também o Conversinhas através de Luísa, né, do compartilhamento dela, do post que ela contou sobre essa história e ela apresentou o recurso Conversinha. E eu me apaixonei exatamente porque eu também acredito, né, no diálogo como, enfim, estratégia de educação parental e educação como um todo. E eu achei muito especial esse recurso, inclusive porque eu também trabalho com muitas crianças atípicas, que não necessariamente não falam, muitas falam, mas têm dificuldade na conversa, na comunicação. E eu percebo muitos pais e profissionais, educadores, terapeutas em geral, com uma grande dificuldade de conversar com essas crianças, como iniciar essa conversa, já que elas não iniciam conversa, fica um grande silêncio, né? E o recurso do Conversinhas, ele traz essa base, né? Ué, por onde começar essa conversa? Então, foi aí que eu me encantei com Conversinhas. E, enfim, eu sou Marina, eu também sou de Recife, também moro há 8 anos fora, mas na Irlanda. Hoje sou terapeuta, play therapist, né, o terapeuta do brincar. Trabalho com crianças em escolas aqui na Irlanda, mas antes disso eu era educadora da primeira infância. Então, toda a minha jornada aqui na Irlanda é em escolas, tanto com crianças da primeira infância, como crianças agora na segunda infância, até os 12 anos é o meu público. E eu trabalho muito com crianças vítimas de bullying em geral, não só o bullying digital, mas como também o bullying no geral. Então, eu faço atendimentos nas escolas com crianças que estão emocionalmente, enfim, vulneráveis por diversas questões, e principalmente o bullying, porque a gente está ali dentro da escola, né? E o que eu acho mais interessante dentro da visão da escola, que é a minha praia, né, sobre o bullying digital, é que o bullying digital, embora não aconteça necessariamente nos corredores das escolas, a gente vê o efeito, né, na escola. Então, eu acho que essa conversa a gente vai explorar um pouco sobre isso. A escola não como um ambiente, palco do bullying, mas um ambiente que a gente vê a consequência do bullying acontecendo. Estou muito feliz de estar trazendo essa conversa aqui com vocês hoje. Isso é muito diferente, né? Porque eu tenho a visão ainda, né, do bullying, que você estava falando dos corredores da escola. Antigamente o bullying acontecia nos corredores das escolas, né? Sim. Era algo mais físico, mais palpável, parecia que não tinha a dinâmica que tem hoje, a escala que tem hoje, né? E hoje não, hoje você não vê ele necessariamente no corredor. Ele está aí numa escala muito grande, está na nuvem, está no digital, está atingindo as pessoas em lugares que não era nos anos 80, 90, era muito diferente. Sempre existiu o bullying, sempre foi algo perigoso e problemático, mas parece que hoje essa escala é muito maior e muito mais difícil de enxergar. Está muito mais fora de controle, né? Porque está ali escondido, né? Invisível, na verdade, né? Na tela do celular. E Luísa, aí dentro de um lugar da pediatria, da patologia, como que a gente enxerga todo esse movimento do bullying? Como no lugar do pediatra isso se torna um tema relevante, um tema importante? Perfeito. Também quem é meu seguidor, quem conhece meu trabalho, sabe que uma das frases que eu mais repito na minha clínica é: saúde é o bem-estar, o completo bem-estar físico, emocional e social. E o bullying, ele pega essas três partes. Então, se hoje, quando você me pergunta como é o bullying para um pediatra, né? Um pediatra que não está estudando bullying, não é que ele não está dando uma assistência integral, não. Ele não está dando em nenhuma esfera. Porque se saúde são essas três esferas, o bullying ela atinge as três: social, emocional e orgânico, o físico. Então, de fato, quem hoje não está preocupado com bullying está mal informado. Porque a gente, de fato, precisa conversar sobre isso. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje fala que os estudos mais recentes eles mostram que quando a gente fala em bullying, a gente está falando de mais ou menos 30% da população estudantil. Claro que existe também acoso, bullying também entre os adultos, mas isso a gente define em um outro contexto. O bullying, ele é um ato de você fazer mal, de você rir, de você usufruir de momentos de desfrutação de alguém, desfrutar da risada por alguém que não está de acordo com aquele momento. Isso é o bullying. E quando é o digital, que é o cyberbullying, é quando isso acontece dentro das redes.
É quando isso acontece através de um WhatsApp, quando acontece através de redes sociais, de Instagram, de Facebook, tudo isso. Isso é o cyberbullying. Tem muitos outros canais, tá? Que a gente fala menos, que a gente tem menos, mas que também são feitos, como por exemplo o Telegram, exatamente para ter um grupo que fala mal daquela vítima, né? Deixando claro que vítima, na verdade, são todos os envolvidos do bullying. Quem faz o bullying, o acossador, né? O agressor, ele também é vítima do processo de bullying. Não existe ninguém imune a esse processo. E aí muita gente erroneamente diz: mas no meu tempo já tinha bullying e eu tô vivo, eu sobrevivi. Porque numa escola também tinha, eu sobrevivi. Cara, no seu tempo era muito mais leve. Por quê? Não tinha rede social, então era ali na sua escola. Não estou subestimando a dor de alguém que sofreu de bullying, não. Mas eu estou querendo dar a devida escala ao problema. Antes, era uma coisa que se limitava ao seu colégio. A 20, 30, 40 alunos, no máximo, passava de uma classe para outra. Um apelido chato, um apelido desagradável. O que acontece hoje é numa escala mundial, né? Recentemente teve um problema, eu nem acompanhei muitos nomes, mas eram os filhos de Angélica e eu não sei o que lá, umas influenciadoras famosas, e o povo dizia: porque no meu tempo não, gata, no seu tempo não era 1 milhão de visualizações. Não vamos Não tinha escala. E fica para sempre, né? E vai para sempre. Vai para sempre. Vai para sempre. Então, hoje a gente fala, segundo a Unicef, tem um estudo de 2019, que ele fala, um estudo enorme, foi mais de 170 mil famílias brasileiras, e ela avaliou que 37% dos adolescentes sofrem bullying. Um estudo um pouquinho mais recente, 2020, que foi feito pela Microsoft, em mais de 30 países, ele fala em 43%. Gente. Esse 37% e 43%, eles estão se referindo a pessoas envolvidas com bullying. Tanto quem causa, quanto quem sofre, tá? Ou seja, minha gente, é quase metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo, quase metade da possibilidade dos seus filhos estarem envolvidos. A gente tem que se preocupar também com os que causam, e não só o que eles sofrem. Então, a gente tem que orientar nossos filhos também a não serem os causadores. E é quase metade da população que está envolvida. Estar dentro de um grupo de WhatsApp que está sendo usado para fazer bullying com outro já significa que você está envolvido com aquele processo de bullying. No mínimo, você está se omitindo, né? Mas é um número realmente alarmante. Tá, Luiz, então metade da turma do meu filho, metade ou causa ou sofre bullying, né? Isso é para ter isso aí mesmo em mente. Certo, e como eu sei se ele é um grupo de risco? Vamos lá. Adolescente é um grupo de risco. Falando em cyberbullying, tá? Falando em bullying digital. Sim. Se a gente falar em bullying, é um pouquinho mais novo. É aquela época que bota piada e tal. Mas cyberbullying, o que é que se entende? Que tem acesso. Tem acesso ao Instagram, tem acesso ao WhatsApp. Então, é uma idade um pouquinho mais velha. Um pouquinho quanto, Luísa? Entre 13 e 17. Ou seja, 15 é a média, é o grupo de risco. É ali o nó que a gente está enfrentando. Então, ali por volta dos 15 anos, 13 a 17, é onde está o maior grupo de risco. Então, é isso. Certo, mas quem mais? Meu filho tem de 13 a 17 e tem acesso à internet. Quem mais? Menina. Dificuldade de socialização. Então, aquela criança que é tímida, aquela criança que é mais introspectiva, que não necessariamente isso é uma disfunção dela, isso é uma característica mesmo. Ela tem risco. E um dado que eu fiquei muito mexida quando eu estava estudando justamente para essa live, que mostrava que a família não está perto. Aquela família que vai para as festas, que agrega, que traz as crianças para dentro de casa. Dificilmente um acosador, né, o agressor, ele não tem medo daquela família, porque ela sabe que aquela família vai se inteirar rápido. Então, uma família que não é presente é grupo de risco. Tá? E acesso à internet. Uma criança, claro que o bullying só faz sentido se atingir o outro, porque senão isso é fofoca, não é bullying. Eu falar mal de alguém e aquilo não atingir é uma fofoca, não vai gerar. Então, se essa criança não tem acesso à internet, eu não tenho interesse em falar mal dela, porque eu quero que todo mundo visualize. Então, o acesso à internet é um fator de risco. Luiz, então tá, então eu vou tirar a tela. Vamos lá. Se tirar a tela, você isola. Você diminui a possibilidade de ter amigos, socializar. E que é outro fator de risco. Então, não é sobre cortar, é sobre caminho do meio, que também é outra frase que eu adoro, outro termo que eu adoro usar nas minhas redes, né?
caminho do meio. Então, não é isolar o seu filho, porque isso também seria um fator de risco. É sobre supervisionar, é sobre estar perto, é sobre chegar lá, é sobre entender que seu filho é, sim, um grupo de risco, é sobre entender que você tem que conversar sobre isso, tá? Então, esse é o grupo de risco. E Deixa aí, eu te Luiz... cortar rapidinho. Como? Deixa eu te cortar rapidinho. Fala. E a gente tem, não sei se tem, tá? E também não sei, porque às vezes a origem do estudo ou é muito norte-americana, não sei quanto que a gente tem isso no Brasil, mas assim, crianças negras, crianças LGBT+, a gente tem algum estudo disso? Real Então, ou não? é excelente, porque eu não falei desse tópico do grupo de risco, que é o seguinte: olha que forte. A gente fica imaginando que quanto mais vulnerável uma criança, socialmente falando, mais risco ela tem de sofrer bullying. Mas no bullying digital isso não é real, porque a criança mais vulnerável, ela pode não ter tanto acesso à internet. Ela não tem um aparelho para ficar ali de noite conversando no WhatsApp. Então, ela não tem o celular próprio para aquilo, talvez. Uhum. Então, o grupo de risco, quando eu estou falando em grupo de risco, a gente está falando, sim, de uma população mais favorecida. Então é um Interessante, né? recorte de classe, tem um recorte de classe. Tem aí um recorde de classe interessante. Inclusive, recentemente eu escutei um podcast de uma delegada. Eu esqueci o nome dela agora, estava na minha cabeça, mas eu Mas esqueci o já nome dela. sei quem é. Já sabe quem é? Tu escutou esse podcast, né? Eu acho que A é gente vai, Prodésio, eu vamos te compartilhar vejo. depois, a gente coloca o link aqui. E ela Vamos falou botar. que ela não estava falando só de bullying digital, ela estava falando de crimes digitais entre a população criança e Cybercrime. adolescente, exatamente, crimes em geral. E é o que ela está vendo recentemente na delegacia, né? Que é um grupo de criminosos, né? Criminosos entre aspas não, porque são criminosos, né? Praticando crime digital novo. Não é mais a criança adolescente da periferia. Não é mais a criança adolescente vulnerável, né? São as crianças que hoje que têm mais acesso, as crianças que têm mais bens, a criança que tem mais para expor também, porque tem isso, né? Da exposição. Então é um grupo novo. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto o Luiz estava falando, das coisas, o que a gente pode fazer para prevenir, eu acho que entra muito aí também uma educação nova, que é nova para todo mundo, que é a educação digital. Como se comportar Perfeito. no ambiente digital, né? Para Perfeito. todos, né? Isso, Para todos. exatamente, Marina. E a gente está deixando muito a desejar. Só para concluir a parte mais teórica, eu queria dizer, só fazendo o link que você falou, o nome do episódio imperdível é do podcast Imperdível. Fio da Meada, da Rádio Novelo. E o nome Legal. dessa pessoa que a gente está falando é Vanessa Cavalieri. Imperdível, mas depois eu boto o link aqui. A gente vai dar outras dicas, viu, gente? Anota aí o papelzinho. Só para fechar a parte mais teórica, eu queria dizer que, obviamente, vocês já entenderam quem é o grupo de risco, então a prevenção vai ser o inverso, né? A prevenção vai ser a gente tentar evitar esse momento. Mas a gente vai evitar quando? Qualquer criança, de maneira geral, né? Uma supervisão do uso das redes, ter uma parentalidade presente, consciente e claro. Mas quando a gente tem que ligar um sinal de alerta? Qual é o sinal que aquela criança, aquele adolescente está sofrendo, possivelmente? Queda no rendimento escolar, alteração comportamental envolvendo o estado anímico do adolescente. Está mais baixo astral, gostava de sair, não está saindo tanto. Alteração de rede. Tanto ela está usando muito mais a rede social, quanto está usando muito menos a rede social. Ansiedade, insônia e depressão. Esses são fatores de tem alguma coisa que é errada acontecendo com meu filho e eu preciso ver o que é, tá? Então, é aí. Aí, quando essa lanterninha se acende, claro que a gente vai prevenir com tudo isso que a gente falou antes, mas quando essa lanterninha acende, essa luzinha acende, a gente tem que ir atrás para entender. E aí, como falar com um adolescente que não fala? Aí chega a ideia do conversinha. Que não adianta eu praticar essa conversinha, eu trabalhar isso no ambiente familiar, quando ele parou de conversar. Eu tenho que trabalhar desde criança. A prevenção, né? Prevenção. Então, quando eu digo que a família presente é um fator preventivo, para tudo, né, gente? Para tudo. E não adianta fazer isso quando meu filho baixou o ânimo. Um adolescente com isolamento e depressão, e ansiedade, e insônia, a última coisa que ela quer é conversar com a chata da mãe e do pai. Então, a gente tem que prevenir isso antes. Me chama muito eu sou apaixonada pelos produtos, vocês sabem, do Conversinhas, mas 3 cartas me chamaram muita atenção, que é no baralho das emoções, que é um que fala de rejeição, tristeza, raiva e solidão.
que são exatamente esse aí que eu estou falando, Renato. Essas 4 emoções, quando a gente trabalha isso já com a criança, filho, você sabe o que é rejeição? Você conhece. Perfeito. Você conhece alguém que você acha na sua escola que está rejeitado? Em algum momento você já se sentiu rejeitado? E como foi? E essa criança na sua escola que está se sentindo rejeitada, como é que a gente pode fazer? Então, a gente tem que romper esse ciclo prevenindo e que a criança barra adolescente, a criança hoje, que vai ser o adolescente amanhã, ela saiba verbalizar e que tem espaço entre casa para conversar. Então, bem, só fazendo um apanhado geral, é muito mais prevalente do que a gente imagina, é muito mais perigoso do que era na nossa época. O grupo de risco é esse grupo que está ouvindo essa live. Porque não vamos nos enganar, não é a galera da periferia que está ouvindo isso aqui, é quem tem acesso à internet. Os filhos da gente adolescente vão ter celular. Então, vamos aqui, assim, assumir que é um risco real e que a prevenção começa agora. Então, bora conversar com esses meninos que o risco está batendo, a ameaça está batendo na porta e a prevenção começa agora. Uma coisa que você falou, Lu, da rejeição principalmente, e aí juntando esse fim da rejeição e o que a gente estava falando entre a vítima e o causador, o algoz ali, que a rejeição talvez seja um sentimento que permeia os dois de uma mesma maneira. Porque, assim, muitas vezes, a pessoa que está fazendo bullying, o causador, ela também se considera uma rejeitada. Perfeito. De algum grupo, de algum, né, que a gente estava vendo lá na adolescência, na série, da questão dos incel. Então, assim, ele se sente rejeitado por um grupo e a forma dele externar essa rejeição é agredindo aquele grupo, né? E aí a outra pessoa que faz parte do grupo, às vezes o grupo majoritário do grupo elite também está sofrendo, né? Ou se ele é mais vulnerável, ele também está sofrendo. Mas a rejeição, ele meio que permeia Perfeito. Todos, né? A vítima e o causador. As vítimas são os dois, né? Mas o agredido e o agressor. Perfeito. Né? Perfeito. Eu disse que eu ia só fechar, mas eu tinha um dado que para mim foi muito chocante também, quando eu estava fazendo uma revisão da literatura, que em 2015 passou a ser obrigatório nas escolas ter... Eu lembrei disso que a Marina falou da alfabetização digital mesmo, que a gente precisa, né? E olha só, desde 2015, que as escolas deveriam ser obrigadas a falar sobre bullying virtual. E você não vai acreditar, 88% das escolas ainda não conseguiram colocar isso em prática. Então, desde 2015, minha gente, há 10 anos se diz, galera, vai explodir aí um negócio sério, que vai causar danos à saúde, vai ser um problema de saúde pública. E há 10 anos atrás não era assim, né? Há 10 anos atrás não tinha essa quantidade toda de espaço digital onde a gente pudesse ficar, onde as crianças ficavam aí à torta e à direita, né? Então... Eu fico arrepiada, nervosa. Sim. Nervosa, não tinha tido nem a pandemia. Em 2015 tinha tido nem a pandemia e já se falava que era importante. E 88% das escolas assumem que ainda não implantaram. Mas é porque a escola, como o bullying digital não necessariamente acontece na escola, elas tiram, não é minha responsabilidade. Perfeito, Marina. Mas é responsabilidade, porque a escola é ambiente de proteção, não é só um ambiente de educação, é um ambiente de proteção. Muitas crianças têm apenas os educadores como pessoas de cuidado. Eu estou estudando um grupo de crianças que são crianças cuidadoras, que são as crianças que cuidam dos seus pais, irmãos, etc. e tal, por várias questões. E a escola, por exemplo, é um ambiente, é o único lugar que essas crianças se sentem cuidadas. Então, se a escola tira da de reta, tem uma galera aí que está sendo desassistida, né? Sim. E também a escola é um ambiente onde as crianças, muitas delas passam a maior parte do tempo do seu dia, enquanto os pais estão trabalhando e fazendo suas coisas. Então, assim, se a escola está se isentando disso, dessa responsabilidade, as crianças estão realmente desprotegidas, né? Perfeito, Marina, perfeito. Super. E por isso também que a gente bate muito nessa tecla de conseguir levar os recursos, tanto o recurso do Conversinhas, mas vários outros recursos que também são muito bons para dentro do colégio. A gente tem opções muito boas de recursos e de ferramentas que podem auxiliar muito isso,
e levar para dentro das instituições, né? Para que isso consiga ser trabalhado direto com os alunos. Lógico que a gente tem, né, o Conversinhas, depois a gente vai falar mais para frente, muito usado no núcleo familiar mesmo, no diálogo entre a família, mas a participação da instituição colégio, a instituição educacional dentro disso, ele é tão importante quanto, muitas vezes. É o que a Marina falou, eles ficam muito tempo dentro do colégio. Né? Eles têm um papel de educação muito grande. Né? Tanto da família, às vezes, terceirizar e falar, é problema do colégio, eles que educam. E o contrário do colégio, não, é problema de casa, na internet. Né? Então... Eu acompanhei um caso de uma criança autista nível 1, ela tem 12 anos. Luísa estava falando de criança aí que a idade geral é ali, vamos bater o martelo em 15 anos, mas essa criança ela tem 12 anos, autista nível 1, aconteceu aqui na Irlanda. E ela estava desregulada em sala de aula e ela estava fazendo muito tentando se regular. E aí filmaram ela fazendo esse movimento, né, sem que ela visse, e jogaram aí nos grupos. Né? E aí jogaram nos grupos chamando ela de esquisita, de bizarra, de... Mas os alunos? Os alunos. Sim, os alunos. Os alunos filmaram ali para brincar, né? Aquela história do brincar. Foi ali brincar, tirar sarro da menina, aí, enfim, começou, e ela começou a não querer ir para a escola, todos os sintomas. Mas ela soube, ela conseguiu ver, ela teve acesso a essa informação de que viralizou. Ela soube. Ela, né? Oi. Travou. Tu perguntou o quê? Eu não ouvi. Não, porque, veja, mandaram num grupo e ela tinha... Era um grupo aberto, ela ficou sabendo. Não, fizeram um grupo da fofoca. É o grupo da fofoca, entendeu? Ela não tava, mas ela ficou sabendo depois, todo mundo rindo dela na escola, entendeu? Porque ele não acontece necessariamente na escola, mas ainda assim acontece porque a criança tá lá, né? Na verdade, o bullying digital, ele é diferente do bullying tradicional, porque ele não tem um empurra, né? Não tem o grupinho querendo pegar o outro grupo na hora da saída. É mais na risadagem, é mais na humilhação, na verdade. Ele é muito emocional, ele é menos físico. Então, ela ficou sabendo que ela estava sendo motivo de chacota e ela simplesmente parou de querer ir para a escola. Ansiedade, insônia, tudo aquilo que a Luísa falou. Antes de ir para a escola, dores de cabeça, dores de barriga. Então, todos os sintomas de ansiedade acontecendo ali, ela sem querer ir para a escola. Depois de muita conversa, terapia, e enfim, ela conseguiu abrir o jogo e dizer que o que estavam fazendo piada dela. E assim, quando eu falo de educação digital, é muito importante também para dar nome. A criança nem sabia que ela estava sofrendo alguma coisa. Perfeito, Marina. Ela não sabia que ela estava sendo vítima, porque assim, ninguém me bateu. Né? Ninguém me bateu. Então, assim, como eu sou vítima? Então, como que a criança começa a entender também que ela está sendo vítima de algo, né? Se está todo mundo se divertindo. Então, esse caso me deixou bem preocupada e, ao mesmo tempo, feliz de ter conhecido, porque aí entramos na questão da política do cyberbullying. A escola também não tinha um protocolo de cyberbullying, né? Então, abriu-se toda uma conversa. Chamar os pais para conversa. Os pais também não são educados digitalmente. A gente vê, né, gente, adulto aí, tem um negócio, viraliza um vídeo, enfim, aconteceu, infelizmente, o caso da Juliana, uma quantidade de comentário, assim, absurdo. Tudo isso é gente que não tem educação realmente digital, né? E que sai aí, enfim, cuspindo besteira para cima e para baixo. Então, assim, a gente precisa bater nessa tecla da educação, principalmente porque as pessoas que sofrem o bullying digital, elas não sabem que estão sofrendo o bullying digital. Perfeito. Fica muito mais difícil de a gente chegar, enfim, ajudar essa pessoa que está sofrendo, tanto o agressor, né, quanto a vítima. Eu achei muito interessante esse caso e eu preciso compartilhar isso, porque é uma coisa que aconteceu, né? Aconteceu. Não, perfeito. A gente precisa todo mundo estudar. E eu, quando eu falo sobre isso, que a gente precisa estudar para os pais, né? Que a gente precisa estudar, a gente precisa estar presente. Aí me dizem assim, mas eu vou olhar o celular do meu filho? Mas é óbvio! Mas é óbvio! Não, mas é a intimidade dele. Você deixaria seu filho sozinho, numa rua, deserta, falando com quem ele quisesse? Não, então você tem que ver o que é que essa criança está pesquisando no Google, sim. Você tem que ver com quem ela está conversando no WhatsApp, sim. Eu não estou dizendo, você está lá entrando na conversa do namoradinho dela para ver. Mas, no geral, tem que sim. Você tem que seguir seu filho no Instagram, sim. É óbvio que sim. Mas a intimidade dela, gente, quando ela pagar a própria conta, já começa a conversar.
Mas não é agora. Ela ainda não tem. A gente ainda está terminando de educar, inclusive digitalmente, essas crianças. Mas eu só posso educar elas quando eu já estou educada. Então, simbora estudar. Sim. E, Marina, também estava pensando nisso. O educador, em geral, vamos falar de professores ou diretores, duas coisas. Eles também não têm letramento digital, em geral. Né? E dois, além deles terem que estudar, obviamente, qual que é o papel hoje do educador na prevenção e na identificação? Assim, até onde eles conseguem chegar e até onde eles deveriam chegar, né? Dentro dessas limitações que a gente tem. Eu acho que existe uma coisa que é o diálogo, né? Que precisa ser muito aberto. O professor, o diretor, enfim, a pessoa da instituição, ela precisa criar uma relação de respeito e segurança com as crianças nessa escola. Essa pessoa precisa ser uma pessoa que a criança pode contar. Né? Um adulto cuidador, um adulto que a criança pode contar. Muitas vezes a criança não tem essa, infelizmente, abertura em casa. Então, você, como profissional da infância, qualquer um deles precisa saber como criar esse canal de respeito e segurança para a criança conseguir, enfim, desabafar coisas com você que talvez ela não sequer consiga entender o que é, né? Outra coisa também é o papel da observação. Como Luísa falou, mudança de comportamento. Se era uma criança mais tranquila e do nada virou uma criança mais agressiva. Se era uma criança mais agitada, mais para frente e do nada virou uma criança mais retraída. Isso é o principal sinal de qualquer abuso que a criança está sofrendo, independente de qual abuso seja. Então, tá muito atenta a isso. Muitas vezes a escola gosta da criança quietinha, né? A criança quietinha, ela não recebe atenção. A criança espoletada que recebe, mas a criança quietinha não recebe. A criança quietinha é um problema. Por que essa criança tá quietinha? Esse adolescente quietinho, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com esse adolescente? Principalmente se ele não quietinho. Não é para estar quietinho. Se é uma criança tímida, veio sendo tímida, tudo bem. Mas, assim, do nada, um adolescente quietinho tem uma coisa diferente. Outra coisa também que é muito importante é a família ausente. Aquela família que não vai nos jogos, aquela família que não participa de feira de ciências, sei lá, aquela família que nunca está presente em reunião de escola, só vai quando é chamada assim pela orelha, né? Aquela família que está completamente ausente. E outra, aquela criança que só fala de assunto digital. Então, você vê que é uma criança que tem muito acesso a jogos. O assunto da criança é jogos. Aí você vai ver um desenho da criança. Eu, como play therapist, as crianças desenham toda hora na minha sala. Eu tenho um paciente, um cliente, que só desenha coisa de Minecraft. Só desenha Minecraft. Então, assim, ele não tem acesso a nada. Não tem uma árvore. Até a árvore do menino é a árvore de Minecraft. Então, assim, o que é que está acontecendo com essa criança? Com certeza, uma criança está sendo negligenciada em relação a parentalidade mesmo, né? Perfeito, então, Marina. A escola tem que estar ligada nisso. Se é uma família que está ali se ausentando, se é uma criança que só fala de coisa digital, se é uma criança que está mudando 100% do comportamento dela, tem alguma coisa, onde tem fumaça tem fogo. Né? Então, isso precisa estar sendo observado. E o diretor, que é a cabeça ali daquela escola, está sempre também ligado, fazendo uma fiscalização, perguntando como é que está o comportamento de certas crianças na escola e, enfim, a observação mesmo como um todo, né? De tipo, o que é que está acontecendo, o que é que está mudando e, principalmente, trazendo esse assunto, enfim, para estudos, né? Rodas de conversa em escolas em relação a esse tema, capacitação de profissionais. Isso que a gente está fazendo aqui é um tema, é uma aula para profissionais da infância. Não digo só escola, não, mas terapeuta, clínica terapeuta também. Então, a criança que está indo lá e, de repente, ela muda de comportamento. O pediatra que vê a criança, dependendo da idade, é todo mês. Perfeito. Então, assim, não é? Então, o papel do profissional da infância, na verdade, como um todo, para mim é o mesmo. E a escola, um pouco mais, porque é ali todo dia. Marina, palmas lentas. Amo conversar com você. Olha, essa conversinha aqui, eu não aguento, Marina, não. Eu queria dizer, Marina vai falando e minha coisa vai explodindo, é muita conexão. Tentar dizer 3 coisas rapidinho. Primeiro, falei que os pais ficam me dizendo, mas eu vou olhar o celular dele. Aí você falou, a escola ou o profissional que seja, né? Chamar os pais para perto. Me lembrei de uma reunião recente também, em outro contexto, em que uma mãe perguntou, final do curso, tá? Aqui na Espanha, o curso acabou de acabar, né? Começa em setembro e termina em junho.
E uma mãe perguntou o que era o livro que estava na mochila do filho. Fazia um ano que tinha um livro na mochila do filho. Resultado, quando a criança terminava de ler o livro, a professora via que ela leu, completou, e ela trocava por um novo livro. Então, ao longo do ano, quando ela terminava, ela ganhava outro. E ia completando os livros. A criança, durante um ano, foi e voltou com o mesmo livro. E a mãe perguntou se aquele livro era para devolver. Ela não sabia o que era o livro. Meu Então, Deus. essa mãe tem que entender aos, não vou dizer a idade, tantos anos dessa criança, que adolescente ela tem que olhar o celular. Então, assim, a escola chegar e dizer, gata, como é que tu não viu um livro na mochila do teu filho? E aí me lembrou de outra história de não olhar a mochila. Recentemente, uma criança que eu tenho vivência muito próxima chegou com um brinquedo. Tinha um brinquedo e esse brinquedo sumiu e depois o brinquedo reapareceu. Os pais questionaram se esse brinquedo realmente era o dele ou se ele achou perdido um outro. Entrou em contato com a criança que a criança falou que esse brinquedo estava com uma terceira criança. A família contactou e disse, esse brinquedo realmente é do meu filho? E ela disse, eu não faço ideia. Não, mas veja, faz um mês que esse brinquedo está sumido. E aí perguntou ao filho, e o filho disse, eu fiquei um mês com o brinquedo dessa outra criança. Então, veja. Tá passando muita coisa, né? Não era sobre culpar outra criança, era sobre esse brinquedo realmente é do meu filho, porque se ele pegou porque estava perdido, eu não quero que ele fique. Então, essa família estava extremamente preocupada, inclusive duvidando do próprio filho, enquanto a outra família nem percebeu que tinha um brinquedo na mochila dela. Então, assim, como é que a gente vai falar de proteção das redes sociais se esses pais não estão olhando mochila de criança da primeira infância? Isso aqui é prevenção, minha gente. O físico não está sendo cuidado, imagina o online, né? Virtual, Ploft, é isso aí. É isso aí que eu tinha para dizer para completar com a sua fala, Marina. Tem que fazer hoje, minha gente, senão a gente não vai colher quando vocês forem adolescente, não. E quando a gente fala disso de olhar mochila, olhar celular, acho que a primeira coisa que passa na cabeça de muitos pais é essa questão da violação da intimidade, da privacidade, e algo que a gente recebe muito aqui também no Conversinhas, que ele sempre fala do diálogo, dos laços e dos laços de confiança. Legal. Como que a gente vai falar para os pais olharem a mala dos filhos, né? Se a gente fala tanto de laços e de confiança. E algo que a gente sempre bate muito aqui não, mas você não precisa fazer isso escondido. Exato. Sim. Não, meu Deus, você não vai deixar seu filho numa rua de noite ou num lugar desconhecido, você vai falar para ele que ele não vai ficar lá. Legal? Então você vai falar para o seu filho que você mexe na mala dele. Perfeito, você vai falar para o seu filho que você olha o celular dele. Não é uma quebra de confiança. Não, é um cuidado. Eu sou pai, sou sua mãe, sou sou cuidador. Legal. Então vou olhar. Legal. É um laço de confiança. É um acordo familiar, né, Renato? Que quando a gente fala do conversinhas, você sentar para conversar, é um acordo familiar. Você quer ter celular, você ainda não tem condições de entender o que é arriscado. Então, eu vou olhar às vezes, filho. E vamos aprender como é que a gente identifica o que é ser arriscado, né? Enfim, é educação de base. E uma coisa também que eu sou, né, play therapist, defensora do brincar, antes mesmo de ser terapeuta. E muitas vezes, o que o Luiz estava falando anteriormente em relação a como é que a gente vai puxar essa conversa quando o adolescente não está a fim de conversar, né? A gente faz isso na infância, a gente faz assim brincando, a gente faz isso usando as cartas do Conversinha para educar emocionalmente também a criança. A criança precisa entender o que ela está sentindo, reconhecer o que ela sente, né? E isso a gente faz muito através do brincar, como a Luísa mesmo fala, que o brincar é o idioma da infância, né? Sim. E eu acho que Luísa também deve ter essa mesma vivência que eu tenho. Eu, quando trabalhava na pré-escola, principalmente, eu tinha alunos, eu tinha uma sala de 21 crianças e tinha 16 nacionalidades diferentes. E nessa escola, era pré-escola, era o ano 1 da criança. Então, muitas crianças estavam entrando na escola pela primeira vez na minha sala. E elas brincavam entre si, ninguém se entendia verbalmente de jeito nenhum, mas elas, enfim, a gente se entendia através do brincar. O brincar é universal. Então, os pais que não brincam com a criancinha lá, 2, 3, 4 anos, não vai, com certeza, estou falando com certeza, não digo falando com certeza não, mas eu vou falar, não vai conseguir ter um diálogo saudável com essa criança, com essa adolescente, não vai, porque isso precisa ser construído desde sempre,
Né? Perfeito. Ok, Marina, então tá. Então agora pronto. Não brincava com meu filho, ele tá com 12 anos. Não, obviamente que a gente tem aí como reverter isso, né? Mas é mais difícil. Com certeza vai ser uma criança ou adolescente com um pouco mais de probabilidade de estar sofrendo alguma coisa em silêncio. Perfeito. Né? Isso de já perdi, tipo, essa parte eu já não fiz, e agora o que é que eu faço? Eu sempre digo, a melhor época para você começar a conversar, a interagir, a socializar com seu filho é hoje. É agora. Exatamente. Se Exatamente. você não fez isso grávida, comece a fazer bebê, se não fez bebê, fez na primeira infância, se não na adolescência, é hoje. No dia que você faz essa pergunta, é porque é hora de ter começado. Então, o que passou, passou, mas vamos daqui para frente fazendo. E o material do Conversinhas ajuda muito a gente, justamente quando a gente está com esse tipo de dificuldade, né? Quando o Renato me mandou, porque eu queria conhecer, né, antes de divulgar, me chamou muita atenção, porque eu considero a minha casa uma família que tem um diálogo aberto. Várias respostas que eu não esperava vieram dos meus filhos. Várias respostas, várias. Em relação a como eles veem a nossa família, como a gente podia melhorar, o sonho, umas coisas que eu não imaginava que eles responderiam, e se eu fosse responder por eles, né? Porque a gente acha que a gente, como mãe, está dentro da cabeça dos filhos da gente. Uhum. Quando eu vi a resposta, eu dizia, meu Deus, que potente essa ferramenta. Então, realmente é uma ferramenta importantíssima para a gente abrir esse diálogo. Quando? Hoje. Hoje. Super. Eu acho que a gente pode até. Vou mostrar o baralhinho para quem não conhece, mas até pegar algumas perguntinhas do Conversinhas para a gente entender como que elas se encaixariam nesse contexto. Perfeito. De um diálogo preventivo ou de conhecimento sobre a situação do bullying, como que está a escola, como que está nosso diálogo familiar. Então, a gente usar o Conversinhas infantil, né? Porque a gente tem o Gini, que foi o que você comentou, que aí já é um baralho mais para profissionais, educadores, instituições, terapeutas, onde a gente fala sobre 32 diferentes emoções, né? Então, mas ele é muito mais focado num lugar mais profissional. Pode ser usado no núcleo familiar, claro que pode, mas ele tem um impacto muito legal quando a gente fala de educadores e profissionais. E o Conversinhas mesmo, o baralhinho. Mostra. Ele vem nessa caixinha e esse é o baralhinho. São 100 perguntas divididas em 4 temas, sendo sonhos e planos, que é o azulzinho. Foi esse que me pegou, dos sonhos, eu não Sonhos esperava. e planos. Esse é legal porque a gente tem também o Conversinhas Melhor Idade, que é para terceira e quarta idade, que é esse daqui. E o tema sonhos e planos, ele está nos dois. Que é meio que um negócio que nunca pode acabar. Sonhos e planos é de ponta a ponta, né? O reflexões, que é o verdinho. O sua opinião, que é o roxinho. E o último, que é a nossa família. Bom, voltado mais para o núcleo familiar, sendo muito esse lugar do núcleo familiar que a gente sempre bate que família é a sua. Como é a sua, não faço a mínima ideia. É do jeito que for. Então, é para qualquer família, sendo essa construção de laços e de amor. Né? E aí, acho que tem algumas perguntas legais que a gente pode pensar em como estabelecer essa dinâmica em casa. Algo que, dentro do Conversinhas, a gente fala muito, que é estar no contexto da brincadeira. Né? Boa parte do impacto, da eficácia desse tipo de ferramenta, do lúdico, da conversa, do diálogo, ele tem que estar no contexto da brincadeira. Eu, do lado da neurociência, da psicanálise, a gente sempre entende a brincadeira como um lugar muito rico de aprendizado, exatamente porque ele não é forçado ao aprendizado. Ele é só é natural de ser. Estou ali conversando, estou ali me divertindo, estou ali construindo laços com a minha família e estou aprendendo muito. Então, é sempre estar nesse contexto. No jantar, vamos tirar uma cartinha, vamos conversar. E não daquele, vamos conversar, né? Hora de conversar. Não. E normalmente as crianças gostam mais do que os adultos também, né? As crianças querem falar mais do que a gente, muitas vezes. Mas sempre está no lugar da brincadeira. Então, dentro do Reflexões, acho que tem 3 ali perguntas que a gente definiu que pode ser muito, muito legal. Como, por exemplo, qual o seu maior medo? Medo pode ser uma temática muito legal, quando a gente pensa no bullying, ou quando a gente pensa na vulnerabilidade, quando a gente pensa na fraqueza. Isolamento. Exato. Medo de um apelido, né?
Esse do medo foi bem engraçado, que meu filho respondeu, não tenho medo. Um deles respondeu, não tenho medo. Aí eu falei o medo, o pai falou o medo, o outro filho falou outro medo. Aí meu filho falou, não tenho medo. Aí é a resposta dele, né? Não tem certo ou errado na conversinha. E aí, quando a gente chegou, uma semana depois, eu fui para um parque, ele tinha um brinquedo lá que era realmente mais desafiador para ele. Aí, quando ele desceu, ele disse, mamãe, eu queria mudar minha resposta. Encontrei o medo. E Encontrei um medo, é ótimo. Eu fiquei Medo pensando... destravado. Eu fiquei pensando como Conversinhas, ele vai muito além da brincadeira. Óbvio que a gente já sabia disso, mas eu vi ali solidificada a minha sensação, né? De que, de fato, desenhada. De que, de fato, fica reverberando na gente aquelas respostas. E ele ficou, exatamente, né? Aconteceu a conversa ali, pronto, passou, e aí ele ficou com aquilo, né? E às vezes, sem ter tido essa pergunta direta, de repente ele nunca nem tinha parado para pensar sobre o que era sentir medo, vezes, né? ele estava comigo, né? Mas talvez a gente batendo um papo de conversinhas com a família focado em trabalhar bullying, porque a gente soube que na escola está acontecendo, porque a criança chegou contando alguma coisa, o que seja. Se a gente trabalhar essa brincadeira em casa focado nisso, com certeza, do mesmo jeito que reverberou no meu filho no parque, vai reverberar nele no colégio. Então, quando ele estiver ali, ele vê quem está sofrendo bullying, ele vê que ele poderia ser, ele vê que talvez ele esteja fazendo. A pergunta que foi trabalhada, direcionada para isso, também vai reverberar para ele na vivência escolar dele. Sim, super. Sem dúvida. E dentro de reflexões, né, que era essa primeira temática, que talvez seja um contraponto, não literal, mas muito parecido do medo, né, do medo, da fraqueza, é o que você mais gosta em si mesmo. Né? O que você mais gosta em você? Né? Que da mesma forma que identifica o medo, que seria aquele distanciamento, o que me assusta, o que me aflige, qual que é a minha fortaleza. Qual que é a minha fraqueza, qual que é a minha fortaleza. E ter a identificação da própria fortaleza é um ótimo mecanismo da prevenção da própria criança, de não, mas eu sei as minhas fortalezas também. Perfeito. E isso trabalha muito a autoestima, né? Que é um fator de proteção para o bullying digital, é a autoestima. E isso é um clássico, a gente sabe. Quando alguém bota um apelido na gente e a gente não liga, o apelido não pega. Então, se a criança ela tem uma autoestima bem trabalhada, bate e volta. Ela não liga, ela ignora aquela exposição, aquela piada. Então, trabalhar a autoestima é um fator de prevenção. Esse assunto, ele me pega muito, porque eu não falei no começo, mas além de trabalhar com crianças atípicas também, eu sou uma mãe atípica, meu filho tem 8 anos, então ele está começando a entender que ele é diferente, né? Já trabalho essa questão da diferença há muito tempo. E com ele, né? Para a identificação da própria deficiência. E é engraçado como... E eu também sou orientadora parental, então a melhor pergunta que eu faço para o meu filho sobre no que ele é bom, porque é muito... Ele o tempo inteiro está sendo corrigido, porque ele é uma criança com deficiência, ele está toda hora tendo que aprender coisas que as pessoas fazem naturalmente. Eu reforço muito também no que ele é bom. Mas, tu é bom demais nisso, naquilo, aquilo outro. E aí, em orientação parental, eu trago essa questão para os pais que eu oriento. Só que antes de trazer essa conversa para a criança, eu pergunto para a mãe, geralmente é a mãe que faz orientação parental comigo, no que você é boa. Né? O que você gosta em você. E é um silêncio. Não, essa pergunta é mais difícil para os adultos do que para as crianças. Gente, era isso que eu ia falar. Não sabe responder. Não sabe, a criança vai dizer, eu sou boa em ler, eu sou boa em bicicleta, eu sou boa em jogar bola. É mó perna de pau, mas ele se acha. Se acha. Quando é que a gente perde? Quando é que a gente perde essa autoconfiança? Porque a criança, ela tem, né? Perfeito, Marina, perfeito. E aí vai perdendo, né? Então, assim, eu tenho certeza, Lu, que tu também... E o pai? Eu sei que 80% das consultas, né, é mamãe, cuidadora primária. Agora, quando o pai tá, ele responde? Não. É que eu tenho uma desconfiança que a autoestima dos homens vai ser melhorzinha. Mas não fala não. Nem, muito, num ambiente de terapia, assim... Não falaria. Fica caladinho. Porque tá obrigado ali. Aí tá aqui. Mas eu acho que... Mas assim, eu acho que a autoestima do homem, realmente ela é uma coisa bem difícil de ser abalada. É bem inabalada. Mas assim, eu acho que ele traz muito o papel do provedor também, sabe? Ele protege a família. A resposta do homem já é contada nisso. Eu sou Já viu aquela pesquisa que 80% dos homens se acham bonitos?
É maravilhoso essa pesquisa. Porra, é muito bom. Eu quero mais, acho que é 80, 90. Cara, é muito bom isso. Por isso que eu perguntei, mas enfim, eu e Maria, a gente trabalha na mesma área, a gente sabe que o nosso universo de resposta é assim. Nossa, fica caladinho. Homens. Tá sendo puxada pela orelha, mas enfim, então assim, eu realmente me lembrei disso, porque teve uma orientação parental que me tocou muito, essa conversa, né? Qual que é o teu ponto forte? Porque assim, se tu não reconhece teu ponto forte, como é que tu vai trabalhar a tua autoestima no teu filho? Perfeito. Qual o exemplo que ele tem em casa, né? Então, assim, eu acho que conversinhas ele deve pegar, assim, ó, na feridinha dos pais. O que será que essa mãe responde nessa pergunta do conversinhas, né? A gente tem que alfinetar. Tem que alfinetar. Isso é uma coisa muito legal do Conversinhas, que é você consegue engajar pais, cuidadores e filhos num lugar igual naquele momento. Porque a ideia não é você fazer só uma pergunta para o seu filho, que você responda, que você converse. Então, às vezes é muito difícil você engajar ou querer que os pais se engajem nas brincadeiras extremamente lúdicas. A gente perdeu muito dessa capacidade, enquanto vai ficando mais velho, de brincar de dinossaurinho. A gente perdeu isso. Seria muito legal se a gente tivesse mantido. A gente perdeu. Mas as perguntas, esse tipo de questionamento, de provocação, de faísca para diálogos, eles acabam engajando num lugar parecido, pais e filhos. Então você realmente gera troca e gera o questionamento nos pais, né? Então, até na temática do Nossa Família, por exemplo, você se sente amado na nossa família, né? Você tentar entender onde está esse laço de amor entre pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, como que estão se relacionando nesse lugar, né? Dentro da nossa família também, o que você gostaria que fizéssemos mais juntos? Como que a gente pode construir uma relação familiar melhor, mais próxima, mais divertida, né? E tudo isso, dentro do que a gente está falando, se torna uma ferramenta de prevenção sem dúvida, proximidade da família, nessa criação de laço e voltando na questão do mexer no celular ou não, da intimidade, da confiança. Espaço de confiança, Estamos jogando abertamente, falando abertamente. Né? Estamos descobrindo tudo juntos abertamente. E está tudo bem. Né? O diálogo está acontecendo. A troca está acontecendo. Né? Perfeito. E acho mais uma que me chamou a atenção, mas vai muito do que a gente estava conversando, que me chamou a atenção porque é exatamente uma temática que a gente falou, de como você acha que a escola deveria lidar com o bullying. Né? Espera, como eu deveria... eita, sim, essa separa bem... Total. Para a própria criança, mas como você acha que a sua escola deveria lidar com o bullying? Ao longo dessa semana, né, que eu estava trabalhando muito, né, na discussão de como seria essa live, eu fiquei pensando assim, como é uma ferramenta importante para as escolas terem, né? Totalmente. Até porque me pegou muito essa história que 88% das escolas ainda não sabem como fazer. Então, aqui uma dica. Não sabem mesmo. Inclusive, eu acompanhei também o caso de uma escola, de uma criança de 4 anos que estava sofrendo bullying em uma escola. Bullying offline, né? Como é que a gente chama o bullying? É bullying. O bullying dentro da escola. E assim, abafando a brincadeira de criança, não sei o quê, uma abafação, porque era uma criança de 4 anos. Criança de 4 anos faz bullying, faz, meu amor, faz sim, não sabe nem o que está fazendo. Se o outro está chorando, faz que a criança que estava sofrendo bullying, começou a querer ir de máscara para a escola. Meu Deus, Marina. Juro por Deus. E a mãe, a princípio, achou massa. Olha, ele encontrou uma ferramenta, ele está se escondendo, ou disse ele. Tantas coisas, né? Tantas coisas, enfim, gente, foi um caso assim que mexeu, que cresceu e que acionaram várias. A escola não tinha política anti-bullying, tá? A escola não tinha, não sabia nem o que era. Os professores completamente despreparados para lidar com a situação e todo mundo achando ainda estava naquele ambiente de brincadeira de criança. Não é uma criança que está se escondendo, indo para a escola de máscara. Todo mundo achando massa, não é. Então, assim, como é que a escola está lidando com o bullying? Como é que a escola está lidando, minha gente? Eu não sei se vocês... quer dizer, com certeza vocês viram. Não sei se vocês souberam a repercussão final. Que aquele famoso caso que estava tendo uma dança no São João, que uma criança que há um ano estava sofrendo bullying, o pai subiu e bateu na criança. Absurdo, tal. Como a escola solucionou... Primeiro que a escola não solucionou o problema há um ano. Ok. Para além disso, como a escola resolveu... expulsou a criança.
Não estou justificando esse pai de maneira alguma, jamais. Mas eu estou dizendo que precisa estudar as famílias, prevenir as crianças e preparar as escolas. Urgente. Urgente. Aquele paizinho ali foi a ponta do iceberg. Né? É urgente falar E sobre isso. essa pergunta de como você gostaria que a escola lidasse com o bullying, foi uma pergunta que eu orientei a mãe da criança sofrendo bullying. Pergunte a ele o que é que ele quer. Lindo, Pergunte a ele como ele quer que isso seja resolvido. Ah, peça desculpa. Não, eu tenho certeza absoluta que ele não quer que o menino venha pedir peça desculpa para ele, que ele não sabe nem o que é desculpa. O que é que você quer que a escola faça? Pergunte a ele. E as respostas eram assim, lindas, entendeu? Eu quero poder ir todo dia, eu quero que a professora me deixe todo dia de máscara. Olha. Enfim, gente, muita coisa. Perguntar à criança como ela gostaria que o problema fosse resolvido. É assim, é a melhor forma da gente resolver o problema, qualquer problema que seja. Porque... Sabe que uma vez perguntaram aos adolescentes, tem um estudo da Austrália que perguntaram aos adolescentes como eles queriam resolver o problema das redes sociais. Não sei se vocês viram esse estudo, e diz que os adolescentes queriam que não existisse rede social. Porque se não existir... Veja, uma vez que existe, eu preciso estar. Então, não é eu queria não ter acesso, eu queria que não ter... Não, eu queria que meu amiguinho... meu amiguinho não, né, que já é adolescente. Mas eles queriam que não existissem. É um problema tão grave que eles queriam que não existisse. Eu acho isso tudo muito maravilhoso. Concordo. É bem forte. Mas, bem, existe e a gente precisa lidar com ele. Portanto, simbora estudar, escolas, simbora preparar e crianças, simbora prevenir. Muito. Gente, caminhando para o fim, infelizmente, que dava para ficar aqui muito tempo, vou pegar 2 perguntinhas aqui que me chamaram a atenção. Um pouco do que a gente tinha conversado sobre que todos são vítimas, né? Mas aí tem Marina e Luísa, os dois. Nem sempre é fácil admitir que nosso filho pode estar no papel do agressor. Como podemos resolver esses sinais e agir de forma responsável? Acho que eu travei, voltei. Você pode estar no papel de agressor. Como podemos perceber esses sinais e agir de forma responsável? Eu te digo que eu hoje faço mais orientação parental para pais cujos filhos são agressores do que são vítimas. Olha. Porque as vítimas, elas de alguma forma são acolhidas. O agressor, não. Eu tenho um caso, olha como eu fico, que a criança foi expulsa do 3º colégio. Eu não vou dizer a idade, eu não vou dizer a cidade, mas é o 3º colégio que ela é expulsa. E isso não resolve. Isso não resolve. Como a gente pode perceber... eu digo que eu não consigo dar uma aula, uma palestra, sem citar o meu amado mestre, que é Daniel Becker, pediatra integral. Quem não conhece, pelo amor, acho muito difícil alguém me conhecer e não conhecer ele, mas, por favor, se tiver alguém assim, por favor, comece a seguir ele. Ele diz que, ao contrário que muita gente diz, que as crianças não vêm com manual de instrução, ele é contra isso. Ele diz que as crianças vêm com manual de instrução, sim, e está no olho do seu filho. Então, se você é um pai atento, você vê que teve uma festinha e o seu filho não foi chamado, você vê que os amiguinhos chegam um pouco mais cedo e olha ali na entrada da escola como é que recebem teu filho. Chega um pouco mais cedo na hora da saída e observa o que é que teu filho está fazendo. Chama os amiguinhos para a festinha. Filho, vão fazer teu aniversário. Quer chamar quem? Observa quem ele quer chamar. Durante esse aniversário, observa quem está do lado dele. Isso é muito importante. Muito importante. Então, como a gente pode perceber? Olhando, estando... trazendo, conversando, pega aí essas cartinhas, pergunta para ele, faz uma listinha, filho, vamos aqui fazer sua lista de aniversário, então vamos aqui fazer festa de final do curso, festa de férias, vamos chamar 10 amiguinhos, quem são seus 10 amiguinhos? O que você mais gosta em cada um deles? Tem uma pergunta muito potente para fazer às crianças antes de dormir, que é, qual foi a melhor parte do seu dia? Qual foi a pior parte do seu dia? A gente costuma dizer, filho, aí como é que foi na escola? Pergunta aberta, ele não responde. Vamos fechar principalmente se for adolescente. Qual foi a melhor parte do seu dia? Qual foi a pior parte do seu dia? Então, fazendo essa checagem, você olha se o seu filho está funcional no sentido social da coisa. Eu acho que essa é a maneira como a gente pode observar os sinais. E, claro, né, minha gente, olhar, como Marina já me citou, que eu amo repetir essa frase, o brincar é o idioma da infância. Observe com que o seu filho brinca. Muito normal as crianças estarem ali brincando e denominar os personagens. Então, que é essa brincadeira aí, né? Por que está falando em dispara?
Porque está falando, às vezes até no sonho, né? A criança conta. Então é isso, minha gente. O manual está no olho dos seus filhos, como diria Daniel. E para complementar essa resposta, né? Como agir de forma responsável, uma forma a mais responsável possível é evitar a punição, né? Você entende que o seu filho ele é o agressor, ele é a criança que está praticando bullying, evite punição, evite tirar ele, como Luísa falou, a criança foi expulsa várias vezes, né? Evita a punição, porque a punição não ensina, né? A gente precisa, para agir de forma responsável, é ensinar ferramentas para a criança lidar com aquilo, porque se ela está fazendo isso, ela claramente não tem ferramentas, né? Enfim, faltando ferramentas de socialização, faltando ferramentas de educação digital. Entender quais são as consequências disso, do compartilhamento, é educar. Ao invés de punir, ficar de castigo, perder celular, enfim, ser excluído, né? Como ele está fazendo com a outra pessoa, mas assim, tentar mostrar as consequências, que é completamente diferente de punição. Então, dependente do caso, a consequência e a educação vai ser diferente, dependendo da criança, dependendo do contexto, dependendo da idade, dependendo da cognição da criança, enfim. Então, a estratégia que vai ser usada vai depender da criança, mas, para todos os casos, evitar a punição e trabalhar na educação, para mim, é a forma mais responsável de agir quando você tem uma criança que está sendo o agressor, né? Independente de qual agressão, nesse caso do bullying digital. Perfeito. Então, só para complementar aí a explicação de Show. Luísa. E, por fim, para entender melhor o que meu filho sente, qual o melhor recurso, o Dini ou Conversinhas? Também quero que vocês respondam para mim. Eu acho que o Conversinhas mesmo, infantil, apesar do Dini ser uma ferramenta muito focado na emoção, mas ele se limita a 32 diferentes emoções, né, que a gente pode trabalhá-las, mas muitas vezes, ou a criança, como ele está falando muito dessa prevenção, da criança nem entender muito as suas emoções, e a gente precisa de um educador ou de um profissional para que consiga levar essa conversa a um lugar construtivo de verdade. O Conversinhas infantil das perguntas, ele é uma questão que no núcleo familiar você consegue expandir, você consegue criar muitos assuntos, muitas respostas, e muitas respostas surpreendentes que para qualquer família, independente de qualquer formação, educação parental, ela consegue ver que alguma coisa não está legal. Perfeito. Ver que alguma coisa pode ser melhor trabalhada. Então, eu iria de Conversinhas. Eu concordo plenamente com a sua resposta, mas eu gostaria de deixar claro que, para mim, tá? Na minha experiência pessoal, eu achei que o Conversinha ele rendeu mais para uma idade de pós-primeira infância. Legal. E o Dini, primeira infância. Então, se eu tivesse que responder, eu adoro os dois, tá? Acho que meus filhos engajam mais com o Dini, eu com os adultos mais com Conversinha. Tive uma experiência de deixar os baralhos com as avós, com os dois, com as avós, e achei que foi uma coisa que rendeu demais. Elas me contaram que utilizaram no momento mais de tentar tranquilizar eles. Vamos fazer uma brincadeira, um jogo de mesa. E elas usaram e amaram a experiência. Mas eu, particularmente, acho que os adultos gostam mais de Conversinha do que o Dini. E a primeira infância gosta mais do Dini do que o Conversinha. Foi essa a minha sensação. Na dúvida, eu compraria os dois. E eu acho também que a gente pode adaptar a conversa do Conversinhas usando outros recursos que sejam de interesse da criança, como, por exemplo, sei lá, um puppet, né, um fantoche, ou um livro que fale sobre aquela emoção. Pois é, eu estou vendo aí, por isso que eu me lembrei. A gente está tentando pensar ainda como que a gente vai inserir ele na nossa vida, mas por dúvida a gente comprou um monte para ficar brincando com ele. Só Perfeito. Não. Segunda-feira eu vou dar um workshop para crianças de emoções e o meu principal recurso vai ser puppet, vai ser fantoche. Então a gente pode conversar sobre, a gente pode ter uma conversinha sobre isso depois. Então, assim, livros que falem sobre o tema que vai estar sendo abordado no Conversinhas, enfim, usar o próprio faz de conta, né? Então, você vai conversar com a criança e demonstra aquela ação ali com miniaturas que seja do interesse da criança. Então, eu acho que a gente pode usar o recurso do brincar e as cartas do baralho do Conversinha para trazer, então, essa conversa para as crianças menores. Perfeito. Também acho que pode ajudar nessa conversa. Renato, eu prometi a todo mundo que ia ter cupom. O povo já está aí cobrando. Já mandaram aqui já também. Vai ter cupom sim. Conversinhas 15 lá no site. Então, na hora que fechar a compra, aparece lá o campo para inserir cupom.
Então, conversinhas 15% de desconto. Vai ficar aí Massa. uns 5 dias ativos. Então, Quantos comprem, dias? aproveitem. 5 dias, até Tá. hoje é sábado. Até sexta-feira anotando. que vem. Perfeito. Joia, vou avisar. Sim, E acho que é isso, né? acho que Vamos ver se a gente sim. se encontra de novo. Gostei, o papo foi super legal. A gente se Vamos encontra sim, mais tem vezes. muito pano para manga aí, tem muita conversa para a gente bater e foi um prazer conversar com vocês. Gente, Muito obrigado bom. demais. Vamos marcar uma outra. Bom final de semana. E nos vemos. Obrigada a Obrigada. todo mundo que está aí e vamos embora Se alguém conversar. tiver alguma dúvida após isso aqui, pode encontrar a Claro. gente nas redes, né? Porque essa aula, acredito que vai ficar aí, né? Sim. Então, se alguém assistir depois, tiver alguma pergunta que não teve oportunidade de fazer aqui, pode entrar em contato com a gente. Meu Instagram é o Marina Melo Play, Luísa, Infância Fora da Caixa, Renata no próprio Conversinhas. Então, a gente também está aberto aí eu estou falando por mim, mas estou falando por todo mundo aqui. Muito A gente bem. está aberto a essa conversa. Essa conversa pode ser continuada aí, enfim, nos nossos perfis também. É isso, gente. Prazer, gente. Obrigada. Até a Tchau, próxima. tchau, gente.